sabe não. Oi pessoal, tudo bem? Fernando, Jonathan, tá? Eu gostaria só de saber algumas coisas antes da gente entrar na palestra aqui. Quem tem até 6 meses de Pentaho aí? Se puder levantar a mão, por favor. Certo. Até 6 meses, né? O resto da galera que então já é um pouco mais, conhece mais a ferramenta, espera um pouquinho aí, da metade para o fim, a gente vai lançar um plugin aqui, e aí eu acho que vai ser interessante para todos. No começo vai ser meio iniciante mesmo, tá? É difícil, né, falar esses nomes aí e tal, em inglês. Então a gente é a Above BI, tá? Nós estamos sediados em Mato Grosso do Sul, Campo Grande. Tem alguém do Mato Grosso do Sul aí? Cara, vamos conversar. Tô sozinho, não. Onde você está? Eu estou em Ponta Porã. Depois a gente conversa. Quem sabe um dia a gente faz o evento lá, né? Tem os contatos lá no FMS. Pode rolar. Vocês estão percebendo que eu estou enrolando, né? Mas é de propósito. Então, antes também de entrar aqui no assunto, eu acho que vai ser legal essa palestra, porque o Jonathan tem 6 meses que ele entrou aí nesse mundo, vem sofrendo aí, e vocês percebam que ele ainda tem cabelo e ele não usa óculos, tá certo? Eu já estou desde 2008, então eu já tenho quase 10 anos aí, então você já... exatamente. É que você está desde 99. Eu mexi com uns trecos aí também. E aí, pessoal, para quem é novo na comunidade, quem não me conhece, eu trabalhei muito tempo com o Caio, na IT4Biz, e aí a gente trabalhou em alguns plugins. Já teve algumas pessoas que veio conversar comigo e outras pessoas que têm interesse nesse plugin também, nesses plugins que a gente desenvolveu. Tem alguns que estão precisando fazer algumas refatorações, né? Que é o Site Chart Plus, o Pentaho CE Audit, o Performance Monitoring. Me procurei depois para conversar, tá? A gente está tentando achar tempo aí para mexer nesses plugins. Tudo bem? Bom, então vamos lá. Para ser rápido aqui, a gente sair para o almoço, tá? A nossa agenda, tá? O objetivo dessa palestra é pegar um ponto específico dos nossos usuários, que eu sinto que eles têm muita dificuldade, né? Que é na utilização de filtros ou dimensões utilizadas como filtros de alta cardinalidade, tá certo? Então, quando você oferece para o seu usuário um filtro de produtos, e aí você tem projetos e projetos, né? Você tem projeto que tem 100 produtos, você tem projeto que tem 100.000 produtos, tá certo? Existe uma certa dificuldade na utilização do multi-select ali, tá? E é isso aqui que a gente vai tentar abordar nessa palestra. Além disso, a gente vai tentar mostrar para vocês aqui uma dica de performance, tá? Nesses casos de alta cardinalidade, em um ponto bem específico, tá certo? E a gente vai apresentar para vocês aqui um plugin, que na verdade é um plugin as a plugin, assim como é o Site Chart Plus, tá? Ele é um plugin para o plugin. Então ele está fazendo uma camada de comunicação desse plugin que a gente utiliza, mais o Pentaho, no caso o CDE, o CDF, etc. Tudo bem? Bom dia, pessoal. Então aqui a gente tem um dashboard comum lá na empresa que está mostrando a evolução do volume abatido por mês, né? Ali nos filtros, a gente está usando componentes simples, né? O multi-select. Pode ver que ele está sem estilização nenhuma, sem CSS, está sendo aplicado nenhum plugin. Ali no primeiro campo a gente tem o filtro de ano, depois frigorífico, depois produtor e a fazenda. Nesse cenário, todas as opções estão selecionadas. Então, o usuário teve que vir, clicar Ctrl e selecionar a opção produção. Você vê que isso é bem difícil para o usuário ter que fazer isso, né? Pois é, pessoal. Se vocês olharem, a gente está dando ali um filtro de ano que ele tem poucas opções. Então, o usuário vai lá e vai ter a paciência de... né? Se você aplicar um outro plugin, o Hidings, o Choosing,
vocês, quem já trabalha aí com C++, conhece, cai no mesmo problema. O usuário tem que ir lá e selecionar um a um, tá certo? Quando você pega uns filtros de alta cardinalidade, por exemplo, a gente trabalha com agro, tá, pessoal? Então aqui a gente está falando de boi, essas coisas. E, por exemplo, aqui eu tenho produtor e aqui eu tenho fazenda, tá? Nessa demo nossa aqui, para fazenda eu acho que a gente tem 20 membros. Mas, pessoal, isso aí você pode expandir. A gente tem um outro projeto que são, contando com o histórico, deve dar umas 900 fazendas, tá certo? E aí o cara tem que ir lá e né? Não é legal. Então, quando o usuário faz isso, né, aqui no Select, a gente vê que está passando membro por membro da dimensão, né? E ali na requisição, ele está passando, cada parâmetro está passando o membro por membro. Então, aqui na consulta a gente vê que ele fica bem extensa a consulta, né? Está puxando ali da tempo, está fazendo o join com as outras dimensões. Só falta um slide, Jean, por favor. Então, pessoal, isso aqui também quem já não utiliza, seria interessante utilizar, tá? Normalmente, quando a gente carrega os values de um filtro, eu não carrego a descrição, porque uma descrição ela pode se repetir, e isso aí, obviamente, vai me dar problema lá na minha consulta, tá? Então, conceitualmente, a gente trabalha com o nome do membro, certo? Aqui já é um pouco mais avançado. Então, a gente sempre traz a descrição completa do membro, tá? Percebam que, quando o seu usuário seleciona vários itens, ou seja, vários membros, e vai ser passado para sua consulta, para retornar os dados, você também está passando esses vários membros como parâmetro, tá certo? Para o seu data source, tá? E aqui a gente pode ter alguns problemas. Aqui está pouco nesse exemplo, tá? Mas imagina que eu tivesse aqui 1000 fazendas, 1000 clientes. Olha o tamanho dessa requisição, tá certo? Olha o tamanho desse cabeçalho. Quem já sofreu com isso, acho que são poucos, tá certo? Pode ter sofrido com isso. Você tem que ir lá no Tomcat, fazer uma configuração para expandir o tamanho do cabeçalho, para ele aceitar, para ele poder trabalhar dessa forma, tá? Então aí já é um problema para nós. Quando eu trabalho com muitos membros, eu já tenho que mexer no meu ambiente, eu já tenho que fazer uma configuração específica lá no meu Tomcat ou qualquer outro container que vocês estiverem utilizando. Então, aí como o Jonathan estava falando, obviamente esses membros vão entrar na sua consulta, tá? E, obviamente, se eu tivesse aqui 1000 fazendas, 1000 clientes, é óbvio que nessa situação, esse aqui a gente está só exemplificando um caso, não vai ter quase diferença de performance. Mas imagina que eu tivesse aqui 100.000 itens. Essa consulta vai ser lenta. Muito lenta. Tá? E só voltando um slide de novo, Jonathan. Pessoal, a gente está trabalhando numa situação que eu quero disponibilizar. Volta mais um slide, por favor. Eu quero disponibilizar para o meu usuário um painel que ele consiga fazer uma análise macro, ou seja, todos os anos, todas as indústrias, todas as fazendas, todos os produtores, como uma análise micro. A gente gosta de dar essa possibilidade para os nossos usuários, tá certo? Ou seja, ele poderia selecionar dados de um período específico, de uma fazenda, de um produtor, de uma indústria, de um lote de animais abatidos, etc. Ok? Então, o que a gente vai atacar aqui hoje com esse plugin é essa situação de quando o usuário tem o interesse em fazer uma análise macro, para que ele não tenha que selecionar membro a membro e para evitar que eu passe, pode passar de novo, que eu passe essa grande lista de parâmetros na minha requisição. Tudo bem? Então, os problemas desse cenário, né? Como o Fernando falou, a consulta fica lenta, né? Isso é proporcional. Quanto mais membros tiver de dimensão, mais lento vai ser a consulta. E a experiência do usuário também fica ruim, porque ele não consegue marcar todos de uma vez só, não consegue marcar todos, não consegue procurar de repente um cliente, alguma coisa. Fica bem ruim a experiência do usuário. E como o Fernando falou, você tem que alterar lá no Tomcat para ele poder estar aceitando esse grande número de requisições. Uma forma de melhorar já um pouco isso é lá no cubo, no esquema, na hierarquia da dimensão, você adicionar ali a descrição do All-Member Name. Isso aí, você fazendo isso, já vai dar uma boa melhora no seu desenvolvimento.
Porque em vez de ele passar já membro por membro, ele já vai jogar ali, ó, a dimensão ponto todos. Então você sai de um cenário que você tinha passando 6 parâmetros, agora ele passa só um. E o SQL resultante é esse. Então você sai daquele SQL com um join de vários parâmetros para só esse aí que está passando só comparando o ID do SK, do ID da fato com o ID da dimensão. Só volta aqui um slide, Jonathan, por favor. Mais um, por favor. Mais um. Deu. Estão vendo aqui as descrições dos anos? 10, 11, 12, 13, 14, 15. Vamos lá no all member. Mais um. Tá. Então, nesse caso, eu fiz uma seleção. Eu quis selecionar todos os membros, tá certo? Percebam que ele já faz o join ali na dimensão, pelo ID da dimensão e pela chave estrangeira da fala. Obviamente que isso vai ser muito mais rápido do que essa situação aqui, tá certo? Então, beleza, resolvi o problema, certo? Com o member name, tá? Volta um slide, por favor. Mais um. Eu mapeando o meu ao member name, disponibilizando ele na consulta que alimenta o filtro para o meu usuário. E dando, mais um slide, por favor. E dando a possibilidade dele selecionar o todos, eu resolvo o problema da performance. E o problema da usabilidade, tá certo? Será que o usuário vai lembrar de desmarcar o todos e ir lá e marcar as outras situações que ele quer analisar, os outros membros? Tá certo? Ele até vai, mas em algum momento ele vai se perder, correto? Que é o que eu sofria lá, que a gente sofria, tá? Eu percebia que o usuário tinha uma grande dificuldade em fazer primeiro a ação de desmarcar um por todos, para ir marcar os membros que ele queria analisar. Tudo bem? Beleza. A gente, então, pode resolver esse problema da usabilidade, tá certo? Utilizando esse plugin aqui, tá? Hoje, eu imagino, pessoal, que 80% a 90% do que é desenvolvido de dashboards dentro do CTools seja utilizando o Bootstrap, correto? A gente também, tem ninguém que é designer lá na empresa, né? Então, a gente tem esse plugin aqui, bastante consolidado dentro da comunidade Bootstrap e tudo mais, que é super útil, tá certo? Ele fornece busca, tá? Ele fornece a opção de marcar todos os membros em um único clique, tá certo? Traz um design super elegante, tá? Agrega no visual do meu dashboard, tá certo? Então a gente resolve o problema do design. Passa mais um slide. Bom, só que ele foi feito para trabalhar com Bootstrap, não para trabalhar com Bootstrap dentro do Pentaho, utilizando o CTools, tá certo? E o que a gente está trazendo aqui hoje para vocês, então, seria um segundo plugin, que é um plugin daquele cara de trás aqui. Volta um slide, por favor. Que é o plugin desse cara, por isso que eu falei que é um plugin as a plugin. Mais um. Esse cara, a gente está criando uma camada de comunicação entre as funcionalidades do CDE, mais as funcionalidades desse plugin que a gente está importando para o nosso dashboard, tá certo? É uma contribuição simples, tá certo? Mas que para nós, a nível de entrega, de qualidade, de usabilidade do usuário, agregou muito, 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 tá certo? Então, tem uma coisa que eu posso falar para vocês, por mais simples que seja o que você conseguiu desenvolver, se você acha que é relevante, traz para a comunidade, tá certo? Traz, por mais simples que seja. Se é uma funçãozinha lá que faz alguma coisa, um add-in de um table component, traz para a comunidade, tá certo? Agrega, pessoal, agrega. Tá. Funcionalidades. Então, esse cara ele vai ser integrado com o CDE. Então, aqui está previsto pré-change, pré-execution, post-change, post-execution, etc. Tá? Ele respeita os valores default do seu parâmetro, tá? Que é o property value, quando você mapeia lá o nome do seu parâmetro. Se você definir um valor ali, ele vai respeitar isso daí. Tá? Então, fornece essa possibilidade do usuário marcar e desmarcar todos os membros ali do filtro em um único clique. Tá? E entrega, então, uma melhor usabilidade para o meu usuário. Por exemplo, exibe o número de itens selecionados, faz busca, tá certo?
e, obviamente, tem um design mais elegante. Então, pessoal, a gente montou aqui uma demo, um videozinho, só para vocês acompanharem aí o plugin em funcionamento. Então, aqui a gente tem o filtro de anos, olha lá, marcou todos, aplicar, beleza. Se atentem aí que eu abri o dashboard com algumas opções pré-definidas, tá? Legal. Então a gente tem uma busca, que nesse caso não faz muito sentido, mas um filtro muito grande, faz toda a diferença. Perceba que quando eu marco todos de um filtro, ele vai marcar só daqueles que estavam sendo listados, certo? E é isso aí. Simples, né? Mas, pelo menos para nós, é super legal. Tudo bem, pessoal? Tranquilo, né? E como é que a gente instala esse treco aí? Faça um clone do repositório do Bootstrap Boot Select, lá no GitHub, tem um link aqui na palestra. Estou gravando. Você importa, então, pelo menos o JavaScript do plugin e o CSS para o dashboard. E eu não quis entrar nessa seara, porque você pode fazer isso de várias formas, tá certo? É o nosso objetivo aqui. Depois que você importou o plugin Bootstrap Boot Select, você vai importar o plugin Bootstrap Boot Select para entrar no filter, que é o nome que a gente está dando aí para essa camadinha aí de comunicação. E vai importar, então, o nosso arquivozinho JavaScript, que faz essa comunicação deste plugin com as funcionalidades do CDI. Tudo bem? Então, isso é a instalação. E o setup disso daí? Então, lá no GitHub, tá? na doc do plugin, a gente já disponibiliza essa função aqui, exemplo, para vocês. Tá? Então, vocês vão pegar essa função e vão jogar dentro do pré-execution do seu filtro, ou dos vários filtros que você tem. Tudo bem? Feito isso, você vai configurar o configuration do plugin, do filtro. O que você vai definir aqui para mim? Alguns labels, tá? E principalmente, qual é a descrição completa do seu membro ao member name. Então, você colocaria o nome da sua dimensão, fazenda, filtro, não sei o que, ponto, todos. Aqui, buscar fazenda. Selecione uma fazenda. Todas as fazendas. 5 fazendas selecionadas. Tá certo? Então, a gente está fazendo aqui um mapeamento de como eu vou apresentar os labels para o meu usuário. E também configuro aqui embaixo qual que é, novamente, a descrição completa do meu all member name. Tá certo? Por quê, pessoal? No momento que eu seleciono o todos, eu não estou passando membro a membro. Automaticamente, o nosso plugin está fazendo isso daí, ele vai tirar do parâmetro aqueles vários membros e vai jogar o todos que você configurou aqui para mim. Tudo bem? Tranquilo? Certo? E já tem até options. Como vocês viram ali na demo que a gente mostrou para vocês, eu abri o painel na primeira vez, né? E ele veio marcado todas as opções em um filtro. Teve outro que ele marcou os últimos 2. Teve outro que ele marcou o primeiro. Tá? É esse options aqui que você passa para mim. E hoje a gente tem essas opções. Eu posso deixar selecionado por padrão todos os itens, o primeiro item, os primeiros N itens, então seria um first 4, um first 5, algo assim. Isso aqui é muito utilizado para período, né? O ano passa, você tem que ir lá abrir o seu dashboard e trocar o ano, certo? O último, o last e o last end. Então, quando o meu usuário abrir o dashboard, eu quero que apresente para ele as últimas 5 opções, os últimos 5 membros do meu filtro. Tá certo? Passou essa configuração lá, definiu os seus options Perguntando. e acabou.
Beleza, pessoal? Era isso. Obrigado.